E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo, tá? E hoje eu vim falar com vocês sobre a TDPM, gente. É bastante tempo que eu sofro com essa bendita TPM e hoje quero aqui compartilhar com vocês a minha experiência, tá? O que foi preciso ser feito? Eu tive muitos transtornos de ansiedade, problemas com depressão na infância. E de lá para cá, a tendência foi o quê? Só piorar. Por quê? Porque eu não procurei ajuda médica, eu demorei muito, porque eu relutava, tá? Eu achava que depressão, ansiedade e que tomar remédio era coisa de louco, tá? Eu tinha muito esse preconceito comigo e eu achava que não precisava daquilo e que eu ia melhorar. Só que, gente, vocês precisam colocar na mente de vocês uma coisa. Depressão, ansiedade não é brincadeira. E outra, remédio para pressão alta precisa ser tomado para pressão não descompensar, não subir e você ter outros sérios problemas. É um remédio controlado. A mesma coisa é um remédio psiquiátrico, gente. É uma doença como outra qualquer, até pior diria. Então não precisa você relutar em procurar ajuda, em tomar o seu remédio, tá? Porque o que importa é que você esteja bem. Então, eu fui esse tipo de pessoa que demorei a procurar ajuda e eu sofri muitos e muitos tempos desde a minha adolescência, tá? Eu casei aos 18 anos e com 18 anos eu fiquei pouco tempo aqui. Depois a gente precisou viajar, nós fomos para São Paulo em busca de emprego, porque aqui estava muito difícil. Chegando lá tudo novo, rotina nova, né? Procurar emprego em uma cidade que você nunca andou na vida, então tudo aquilo foi muito novo para mim e desencadeou outros gatilhos de estresse e de ansiedade, tá? Com o passar do tempo, eu fui vendo que aquilo só ia piorando. E aí, depois de uns 6 anos morando lá, eu tive uma crise terrível. Antes disso, eu tinha tido outras crises, tá, gente? Até os meus 20 anos, eu acho, eu não tinha tido crise ainda de pânico. Mas a partir daí, eu tive 3 vezes que eu tive crise de síndrome do pânico. E aí eu entendi e caí na real que aquilo ali não estava dando, que aquilo ali não era normal. Eu fui gerando uma certa curiosidade de saber o que eu poderia fazer para melhorar. Nesse intervalo, né, meu esposo ele me ajudou muito mesmo, ele sempre foi muito paciente comigo, sempre me dava muitos conselhos, me ajudava muito a tirar aquele medo da minha mente, sabe? Que eram coisas terríveis que ficavam na minha mente, e ele me ajudou muito. Então, aí foi passando o tempo, sabe? E aí, quando eu tive as crises de pânico, que eu vi que realmente não era normal. Mas mesmo assim, eu não queria procurar ajuda médica, gente. Não queria de forma alguma, era irredutível, tá? Eu achava que aquilo ali era coisa de louco, que eu não precisava de remédio, que eu não era louca, né? Aquele preconceito que a gente demora para buscar ajuda e ver o quanto que prejudica, né? Todo aquele percurso, toda aquela trajetória que poderia ter sido até amenizada ou mudada, né? Com auxílio de alguma medicação. Quando eu tive a minha última crise, que foi a de síndrome do pânico, aí misturou tudo, eu perdi 10 quilos sem fazer sacrifício nenhum, porque eu colocava na minha mente que eu não podia comer certos alimentos, que aquilo ali ia me fazer mal, ia piorar, que poderia fazer mal para alguém. Enfim, gente, era um turbilhão de sentimentos que não dá nem para explicar aqui para vocês. Só quem passa por isso sabe daquilo que eu tô falando, tá? Depois de 10 anos, né, eu fiquei passando por esse processo de síndrome do pânico, de depressão e ansiedade por uns 2 anos, mais ou menos, quase 3. Nesse intervalo, eu voltei para minha cidade natal, já não estava aguentando ficar mais lá, já não estava mais dando. A gente tinha planos de voltar, mas também não era por aquele momento, mas devido à minha situação, e aí engatilhou com várias outras coisas, né? Empresa que a gente trabalhava fechou, então a gente entendeu e viu que realmente era o momento da gente voltar. Voltamos para cá, né? Eu voltei, eu estava muito mal ainda, cheguei aqui muito magrinha na minha cidade natal, tá? E aí, chegando aqui, eu ainda passei um ano quase sem procurar ajuda. Foi nesse intervalo que eu engravidei e eu me sentia na responsabilidade de estar bem cada dia mais para cuidar do meu filho, né? Afinal de contas, como que eu ia cuidar de uma criança se eu não estava bem? Então eu pedia muito a Deus direção, orientação que eu precisava, porque eu já não aguentava mais, o meu corpo, a minha mente já não estava aguentando mais,
sabe? Eu já estava em escassez mesmo. Eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. E aí eu resolvi procurar ajuda. Nesse intervalo, né, de tempo que eu procurei ajuda, eu já estava gestante. E procurando ajuda, o meu psiquiatra conversou comigo, ele fez exames, né? Uns exames que botam vários aparelhinhos aqui na cabeça. Realmente detectou que meu cérebro estava super lento e ele me aconselhou que eu precisava me cuidar, que eu era muito nova. E aí ele passou a medicação. Ele passou primeiro a sertralina. Eu tomei aquilo, gente, parecia que eu iria enlouquecer. Muito, muito forte, 50 miligramas de sertralina. Não me dei de forma alguma. E aí, aquele desânimo, aquele desespero já bateu em mim, porque eu falei, meu Deus do céu, não vai ter remédio para me ajudar. Esse remédio não deu certo, o que vai ser de mim? Né, gente? Aquele desespero para quem já tá no meio da tempestade. Qualquer gota que cai, você já fica desesperado. Fiquei assim. E aí ele deu prazo, né, de eu tomar para ver como que ia me adaptar. E depois desse prazo eu retornaria lá para ver o que a gente ia fazer. Retornando, eu falei para ele que não deu certo, tá? Que precisava, né, ver alguma outra forma e tal. Foi aí que ele passou para mim o cloridato de fluoxetina, gente. E aí eu tomei, né? No começo também tava difícil, mas não tava tanto quanto a sertralina. Dava para me aguentar os sintomas, né? E aí eu fui aguentando, fui aguentando. E no decorrer dos dias, eu fui notando pequenas melhoras, sabe? Aquelas mudanças pequenas, mas que você sente porque faz diferença no seu dia a dia. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa mudando por aqui. Eu continuei tomando, e graças a Deus eu tive qualidade de vida através desse medicamento, né? Primeiramente Deus, mas ele deixou a medicina para ser usada. Então, se você está irredutível aí em tomar uma medicação, achando que você, né, você vai ficar dependente da sua medicação, que você, nem com preconceito em usar, assim como eu, pode parar, tá? Você precisa ficar bem, você precisa estar bem. Não importa se você vai usar essa medicação para o resto da vida ou se você usar durante 3 anos, entendeu? Porque assim, se o diabético, se a pressão, se que tem pressão arterial alta, vai precisar usar, precisa usar esse medicamento, por que a gente não vai usar? Qual é o nosso problema? Entendeu? Então não fique redutível, não. Já procure ajuda, já procure, porque sua qualidade de vida é a sua prioridade, deve ser a sua prioridade. Então, gente, eu procurei, fiquei, tomei, né, por uns 3 anos ali sem parar, tranquilinho, sabe? Chegou um momento que eu vi que não tinha necessidade. Eu tava me sentindo tão bem que eu falei, vou parar com essa medicação. Vou parar com a medicação, né? Vou dar um tempo. E parei. Eu fiquei uns 5 meses bem legal, sabe? Até porque é uma medicação que ela, como é tarja vermelha, ela trata, né? Ela não é igual tarja preta. A tarja preta já é mais pesada. E a tarja vermelha, ela fica ali durante bastante tempo na corrente sanguínea ainda, sabe? Demora a sair e tal. E eu tava me sentindo bem, eu tava tomando suplementos. Só que aí eu tive uma piora muito grande na minha TPM, tá? Quando chegava o ciclo menstrual, eu sentia aquela piora drástica. Eu me sentia super mal, tá? E estava chegando em um nível que eu estava cada vez pior. E o pior de tudo é que eu não estava percebendo. Eu estava muito chorona, coisa que eu não tinha mais. Eu estava muito sentimental, eu estava me irritando com tudo, sabe? Então, aquilo ali começou a afetar algumas áreas da minha vida, tá? E aí eu me dei conta de que eu precisava voltar a tomar a medicação. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, gente. Eu ainda estou no processo de readaptação. Voltei a tomar ela, tá? E daqui a alguns dias não, e daqui a algum mês, um mês mais ou menos, eu volto aqui para falar a vocês como que eu tô me sentindo, o que que mudou, tá? Se tá me fazendo bem, essa volta de tomar fluoxetina. Foi um medicamento que me ajudou muito, mas eu parei, né? Então agora eu tô sentindo que eu preciso voltar a tomar, porque quando chega o período menstrual eu fico muito péssima, tá? Então vamos ver como que vai ser. Mas eu mostro aqui para vocês os detalhes, tá? Como é que eu vou estar me sentindo. Hoje eu tô no 5º dia, então eu tô na fase de readaptação. Volta tudo de novo, aquela sensação estranha, tá? Aqueles sintomas estranhos, aquela vontade de desistir, de parar de tomar, mas eu sei que eu preciso fazer isso.
Então, a gente precisa ter responsabilidade, né? Então, eu vou continuar, vou tomar. E aí, conforme a minha melhora, né? Conforme eu for mudando, eu volto aqui pra gente conversar novamente. Tá certo? Mas deixo muito aqui uma mensagem ó, pra você. Se cuidem, tá? Cuidem da mente, cuidem do coraçãozinho de vocês, tá? Não deixem passar. Por mais que algumas pessoas acham que é frescura, acham que é bobagem, tá? Mas só sabe quem passa. Então, se você passa por esse processo de TDPM, se o seu ciclo menstrual você fica péssima, você vira outra pessoa, tá? Você fica nervosa, estressada, com raiva, sentimental, chorona, enfim, é uma explosão de sentimentos. Então, cuide de você, tá? Procure ajuda. Não hesite em procurar ajuda, não, viu? Porque o importante é você ficar bem, é você se sentir bem, tá bom? Esse foi o nosso papo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você se identificou com a minha situação, com a minha história, deixa um comentário, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like. E até o próximo bate-papo, até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.